Olá, alunos, eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos estudar alguns dos procedimentos especiais previstos pelo CPC que decorrem das particularidades das situações de direito material que o processo pretende tutelar. Procedimentos especiais são aqueles em que o direito material aparece com maior destaque na conformação do formalismo processual. Possuem natureza cogente. É possível distinguir procedimentos inteiramente especiais que se processam de forma completamente distinta do procedimento comum e aos que são especiais apenas no início e depois prosseguem pelo comum. Nesta aula, examinaremos brevemente os procedimentos especiais das ações de consignação em pagamento, de exigir contas, possessórias, de dissolução parcial de sociedade e de inventário e partilha. A ação de consignação em pagamento visa a liberação do devedor de determinada obrigação. O objetivo do demandante é a obtenção de declaração judicial no sentido de que não se encontra mais obrigado, de que o depósito realizado satisfaz os requisitos legais do pagamento devido. Na consignação extrajudicial, o credor será comunicado por carta com aviso de recebimento, podendo recusar o depósito por escrito e sem necessidade de justificativa no prazo de 10 dias. Agora fique atento. O termo inicial da contagem desse prazo não é a data da comunicação, ou seja, a data em que o credor assinou o aviso de recebimento, mas sim a data em que for recebido pelo emitente o aviso de recebimento devidamente assinado. A propositura da ação de consignação em pagamento não depende do depósito do valor ou da coisa. O prazo é de 5 dias, podendo ser ampliado pelo juiz. Caso o autor não realize o depósito no prazo legal, o processo será extinto sem a resolução de mérito. Na ação de exigir contas, busca-se o acertamento econômico definitivo entre as partes quando a administração de bens, valores ou interesses de determinado sujeito é confiada a outrem. Somente será admitida como procedimento especial, previstos nos artigos 550 a 553 do CPC, com a pretensão de se exigir contas, sendo que o processo terá duas fases: a condenatória em obrigação de fazer, que é prestar as contas, e condenatória a pagar a quantia certa, que é o saldo apurado. A prestação deve ser feita de forma adequada, com a especificação de receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, devendo sempre ser instruída com os documentos justificativos das informações lançadas. A doutrina considera que a natureza da decisão que condena o réu a prestar contas é de decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. As ações possessórias se caracterizam pela pretensão do autor de recuperar, conservar ou proteger a posse, objeto de agressões ou ameaças. Abrangem a ação de reintegração de posse, a de manutenção de posse e o interdito proibitório, sendo que o artigo 554 do CPC expressamente consagra a fungibilidade entre as ações possessórias. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, será feita a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais. Tratando-se de citação ficta e não havendo advogado constituído nos autos, será indicado curador especial para defender os interesses do grupo de pessoas que compõem o polo passivo. O Ministério Público deve intervir em ação possessária como fiscal da ordem jurídica e o CPC prevê a intimação da Defensoria Pública no caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas. O procedimento especial da dissolução parcial de sociedade possibilita a extinção parcial do contrato de sociedade em razão de falecimento do sócio, de sua exclusão e do exercício de seu direito de retirada ou recesso. Por esse procedimento, busca-se a resolução da sociedade empresária contratual ou simples e a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou então que exerceu o direito de retirada ou recesso. Os pedidos podem ser formulados de forma cumulativa ou de forma isolada, sendo que somente o pedido de apuração de haveres seguirá por procedimento especial. Por fim, temos a ação de inventário e partilha. No inventário, busca-se identificar o patrimônio que compõe o acervo hereditário, enquanto na partilha se divide esse acervo. O inventário não pode ser iniciado de ofício. Todas as questões de direito cujos fatos forem provados por prova meramente documental deverão ser enfrentadas e decididas pelo juiz no processo de inventário e partilha, por mais complexas e polêmicas que sejam.
Atualmente, o inventariante dativo tem poderes para representar o espólio em juízo. Também é possível a remoção do inventariante, de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 622 do CPC. É admissível a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas, desde que preenchidos os requisitos do artigo 672 do CPC. É com esse destaque que vamos terminando aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de conferir o seu material didático disponibilizado em sua área do aluno. Nele você encontra uma abordagem mais detalhada dos temas aqui apresentados. Tenha em mente que toda conquista começa com a decisão de tentar. Foco na recompensa, bons estudos e até o nosso próximo encontro.